Você não é traída por quem está distante. É traída por quem você deixou chegar perto, por quem você confiou, dividiu segredos, alegrias, angústias, por quem você protegeu. E mesmo assim, te feriu. Essa é a parte mais dolorosa da traição. Ela não vem do lado de fora, vem de dentro, de alguém que sorriu, te abraçou, te escutou e depois te apunhalou. Mas por que isso acontece? Porque as pessoas que você ama e ajuda são as mesmas que te viram as costas. Carl Jung dizia que nós traímos o que não conseguimos integrar. Quando alguém te vê brilhar, crescer, ser quem é, isso toca a parte escura dela, a parte que ela não aceita, que ela esconde até de si mesma. E em vez de lidar com isso, ela ataca, despreza, inventa justificativas para te afastar, porque sua luz expõe a sombra dela, e ao invés de se curar, ela prefere te trair. Nem sempre por maldade, mas por fraqueza. E se você não entender isso, vai continuar achando que a culpa foi sua. A maioria das traições não começa com um plano. Elas começam com um sentimento que a outra pessoa não consegue admitir. Você aparece na vida dela e, sem fazer nada de errado, desperta algo que ela mesma não suporta olhar. Sua alegria expõe a tristeza que ela reprime. Sua liberdade cutuca a prisão emocional que ela mesma construiu. Sua coragem de ser quem é vira um espelho cruel para a covardia dela. E ao invés de reconhecer isso, ela escolhe o caminho mais fácil: te afastar, te sabotar, te trair. Porque te ver brilhar é um lembrete constante da escuridão que ela carrega. Carl Jung dizia que tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Mas nem todo mundo quer compreender. Alguns preferem destruir aquilo que os desafia, não porque você fez algo errado, mas porque você se tornou a representação daquilo que ela reprime. E quando alguém decide apagar sua luz para não enxergar a própria sombra, ela não hesita em te trair. Às vezes sorrindo, às vezes se fazendo de vítima, mas sempre partindo de um lugar: o medo inconsciente de ser inferior perto de você. Nem toda traição vem de alguém que te inveja abertamente. Às vezes ela vem de quem admira em silêncio, mas não suporta o desconforto que isso provoca. Raquel, 32 anos, sempre teve uma amiga que dizia admirar sua força. Você é incrível. Eu queria ter metade da sua coragem. Dizia isso com um sorriso, com um abraço, com palavras doces. Mas por trás da admiração havia algo não dito. Raiva. Raiva de não ser como ela. Raiva de ter se acomodado. Raiva de ver a outra crescendo, enquanto se sentia estagnada. E essa raiva nunca foi expressa com sinceridade. Ela virou piada, cutucadas sutis, comentários disfarçados de brincadeira. Até que um dia, Raquel descobriu que essa mesma amiga estava espalhando boatos pelas costas. Pequenas frases, distorcidas, lançadas como sementes de dúvida. E tudo isso por não aguentar a presença de alguém que a lembrava da própria omissão. Jung chamava isso de sombra projetada no outro. Ela não odeia você. Odeia o que você representa. E não tem coragem de construir por conta própria. Algumas pessoas não se aproximam de você por quem você é. Elas se aproximam por o que podem conseguir com a sua presença. Elas gostam da sua energia, mas só enquanto isso for útil. Gostam do seu brilho, mas só enquanto puderem se aquecer nele. No fundo, nunca foi sobre conexão verdadeira. Foi sobre conveniência. Carl Jung dizia que o ser humano inconsciente usa os outros como ferramentas para sustentar a imagem que criou de si. E quando você deixa de servir a esse papel, elas simplesmente trocam, te substituem, te descartam, ou pior, te traem antes que você perceba o quanto estava sendo usada. Lia, 29 anos, ajudou um colega de trabalho a crescer profissionalmente.
Emprestou contatos, deu conselhos, foi leal. Ele sempre agradecia, dizia que nunca teria chegado tão longe sem ela. Mas assim que conquistou o espaço que queria, se aliou com quem antes a criticava. Fez parecer que ela nunca teve importância. E ainda insinuou que ela estava se aproveitando dele. A traição, nesse caso, não foi por excesso de emoção. Foi por ausência de consciência. Ela era apenas uma escada. E ele só estava interessado no topo. Ser traída dói. Mas ser traída por alguém que você levantou quando ninguém mais acreditava, isso quebra algo por dentro. Você confiou, emprestou tempo, ombro, ideias, até silêncio. E achava que isso era amor, amizade, parceria. Mas em algum momento a energia mudou. O olhar ficou mais frio. O reconhecimento virou exigência. E o que era gratidão virou cobrança. E então veio a traição. Silenciosa ou escancarada, não importa. Ela machuca do mesmo jeito. Jung dizia que quando o outro não consegue mais controlar sua luz, ele tenta apagar a lâmpada. E faz isso desligando a confiança que você depositou nele. É nessa hora que você percebe que a traição diz mais sobre a carência do outro do que sobre a sua entrega. Mas isso não diminui a dor. Não apaga o nó na garganta. Não desfaz a quebra. Se você já passou por algo assim, comenta aqui. Às vezes, só de contar, a gente começa a limpar a ferida. Você já sentiu que alguém te elogia, mas o olhar não acompanha? Que te apoia, mas por dentro parece desejar o contrário? Essa é a inveja mais perigosa, a que se esconde atrás do afeto. Ela sorri, mas não suporta te ver recebendo algo que ela queria. Ela celebra, mas torce para que não dure muito. Carl Jung dizia que a inveja é uma sombra tão profunda que muitos preferem negar até para si mesmos. É mais fácil falar que você mudou, que você tá diferente, do que admitir que o seu crescimento está despertando um sentimento feio, incômodo, incontrolável. E é esse desconforto que vira traição. Não por impulso, mas por saturação. A pessoa não aguenta mais a sua presença, que lembra tudo o que ela ainda não é. Sérgio, 45 anos, se afastou do irmão quando ele começou a prosperar. Disfarçou com piadas, críticas e distanciamento. Mas quando confrontado, disse: "Você tá se achando. A gente não se entende mais." A verdade é que ele não conseguia mais ficar perto sem se sentir pequeno. E preferiu se afastar do que lidar com a própria dor. A traição não foi feita com palavras duras. Foi feita com a decisão silenciosa de não suportar o brilho do outro. Enquanto você era previsível, obediente, ajustada ao que esperavam, você era amada, ou pelo menos tolerada. Mas quando começou a dizer não, quando parou de justificar cada passo, quando se afastou de quem só aparecia para sugar sua energia, algo mudou. Não só em você, mas em quem achava que tinha controle sobre a sua vida. Carl Jung falava que o ego se incomoda com qualquer mudança que desafia a sua autoridade. E é por isso que, às vezes, a traição não vem por inveja ou mágoa. Vem por perda de poder. Você se tornou livre demais, independente demais, inteira demais para continuar sendo manipulada. E o outro não sabe lidar com isso. Ele prefere quebrar o vínculo a admitir que você evoluiu a ponto de não precisar mais da aprovação dele. É nesse ponto que nasce a falsidade, a crítica velada, o afastamento súbito. Não porque você errou, mas porque você deixou de caber no papel que te davam. E para quem vive de controlar, ver você andando sozinha é intolerável. É mais fácil trair do que reconhecer que você superou aquilo que um dia te prendeu. Jung dizia que projetamos no outro aquilo que não suportamos reconhecer em nós mesmos. E a traição, muitas vezes, nasce exatamente aí.
Não porque você errou, mas porque você virou o espelho do que a outra pessoa não quer ver. Você se torna o alvo porque é mais fácil te atacar do que encarar a própria culpa, inveja, medo ou desejo escondido. Você vira culpada por brilhar demais, por amar sem depender, por ter coragem de sair de lugares onde o outro ainda se arrasta. E o mais perverso é que essas pessoas te acusam com convicção. Falam que você mudou, que se afastou, que se acha. Mas no fundo, elas fariam exatamente o que você está fazendo, se tivessem coragem. Marcela, 38 anos, decidiu terminar um relacionamento abusivo. Foi julgada pela própria irmã. Ouviu que estava sendo egoísta, radical, insensível. Meses depois, descobriu que essa mesma irmã também era infeliz no próprio casamento, mas não conseguia sair. A crítica, no fundo, era um pedido inconsciente de ajuda mal canalizado. E quando a dor não encontra a cura, ela vira veneno. Venenos que são lançados, muitas vezes, contra quem só queria viver em paz. Nem toda traição acontece porque a pessoa te odeia. Muitas vezes, ela acontece porque você a fez se sentir exposta demais. E para quem vive num estado constante de fuga emocional, ser visto é insuportável. É mais fácil sabotar a conexão do que se permitir ser vulnerável dentro dela. Mais fácil trair do que admitir. Eu não sei me relacionar com alguém tão inteiro assim. Essa é a ferida de quem aprendeu a sobreviver controlando. E quando você aparece com afeto sincero, com clareza, com presença, você vira uma ameaça. A sua constância escancara o descontrole dele. Sua paz mostra a confusão que ele tenta esconder. E ao invés de se entregar, ele se protege. E proteger para quem não se conhece, às vezes significa atacar. É o caso de Davi, 42 anos, que traiu todas as mulheres que amou. Não por maldade declarada, mas porque no fundo ele não acreditava que alguém podia amar aquilo que nem ele sabia sustentar. Então ele traía primeiro, sabotava antes, ferra antes de ser ferido. A traição vira escudo. Mas o estrago, quem carrega é sempre quem estava ali de verdade. E isso, no fim, diz tudo. A traição mais fria não é a que vem da raiva, é a que vem da indiferença. A que mostra, sem disfarces, que você nunca foi vista como alguém real. Apenas como reflexo, como função. Como algo útil para o ego de quem só sabe se conectar pela via do controle. O narcisista não ama você. Ele ama o que você projeta nele. Ama a imagem que constrói ao seu lado. Ama a sensação de ter você ali, orbitando ao redor dele. Mas no momento em que você começa a sair da órbita, no momento em que você para de se ajustar, de se silenciar, de girar em torno do que ele precisa, ele desmonta. E aí a traição acontece, não como drama, mas como substituição fria. Você é trocada por alguém mais maleável. Alguém que volta a cumprir o papel de espelho. Rita, 33 anos, passou 5 anos num relacionamento assim. Ela só era elogiada quando estava sorrindo, arrumada, disponível. Mas no dia em que chorou, no dia em que pediu algo, no dia em que mostrou dor, ela virou difícil, intensa, cansativa. Sem aviso, ele sumiu, sem culpa, porque na cabeça dele, ela havia quebrado o personagem. E ele nunca quis lidar com pessoas reais. Quando você é traída, a primeira reação é se perguntar: onde foi que eu errei? A mente revira cada detalhe, cada conversa, cada escolha. Você busca sinais que talvez tenha ignorado, gestos que pareciam normais, momentos em que talvez tenha se entregado demais. Mas a verdade é mais dura e mais libertadora. A traição não fala de você, fala do vazio do outro. Carl Jung dizia que aquilo que está mal resolvido dentro de nós, inevitavelmente se projeta nas relações. E quem trai
muitas vezes, não está tentando te machucar. Está tentando escapar da dor que sente por ser quem é. Só que no caminho, te destrói junto. Porque a sua luz incomoda. Sua presença escancara a ausência que ele carrega. E quando isso acontece, o mais fácil é te afastar com violência emocional. Te sabotar, te enganar, te culpar por uma dor que não nasceu em você, mas que ele não quer assumir. E quando você entende isso, você para de se diminuir e começa, finalmente, a se proteger. Existe um momento silencioso, mas decisivo. O momento em que a mulher que foi traída deixa de buscar explicações e começa a escolher limites. Ela percebe que perdoar não é o mesmo que reabrir a porta, que acolher a dor não exige repetir a história, porque agora ela entende. A traição que viveu não foi uma falha dela, foi uma decisão do outro e uma oportunidade de enxergar com clareza quem estava do seu lado. Muitos traidores voltam, mas não voltam porque mudaram. Voltam porque sentem falta do que você oferecia, do acesso, do acolhimento, da paz, mas não porque aprenderam a valorizar. E a mulher desperta, sabe? O retorno de alguém que te traiu não é uma segunda chance para ele. É um teste de quanto você aprendeu a se amar. Tatiane, 36 anos, foi traída pelo parceiro depois de anos de parceria. Ele voltou dizendo que estava arrependido. Ela ouviu, com calma, com maturidade e com um olhar firme disse: "Hoje meu amor próprio não cabe mais num relacionamento pequeno." E foi embora. Pela primeira vez, por ela, a dor não some de uma hora para outra. Ela arde, ela visita em silêncio, ela deixa rastros em lugares que você nem sabia que existiam. Mas um dia, algo muda. Você acorda diferente. Não porque esqueceu, mas porque a memória já não te paralisa. A traição ainda está ali, mas agora como marca de algo que te empurrou para um novo lugar. Um lugar onde você não se curva mais por medo de ficar sozinha. Um lugar onde você sabe reconhecer quem vem inteiro e quem chega só para sugar o que você construiu. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos se torna destino. Mas quando você encara a dor de frente, ela deixa de ser prisão e vira passagem, como foi com Lorena, 44 anos. Depois de ser traída pelo melhor amigo, ela passou meses se sentindo quebrada. Hoje olha para trás e diz: "Ele me ensinou o limite entre lealdade e dependência emocional. Hoje eu sou inteira e só ando ao lado de quem sabe o que isso significa." A traição ainda existe, mas agora você é maior do que ela. Depois da traição, algo se recalibra dentro de você. Você começa a perceber sinais que antes ignorava. As palavras que pareciam doces demais, os gestos forçados, os silêncios carregados, e entende que, no fundo, você sempre soube. O corpo sabia. A intuição avisava. Mas você escolheu calar, relevar e insistir. Porque o amor que sentia era maior que o respeito que tinha por si mesma. Mas agora é diferente. Agora você aprendeu que a pior traição não vem do outro. Vem de quando você se abandona para não incomodar. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E é isso que você faz agora. Olha para dentro e desperta. Não para viver com medo, mas para viver com presença, para se escolher, para confiar nos primeiros sinais, não por paranoia, mas por sabedoria. Você não precisa de provas, porque hoje a sua paz é mais valiosa que qualquer justificativa. E a mulher que aprendeu a se escutar nunca mais se entrega ao tipo de amor que exige silêncio como prova de lealdade. Você não pode impedir que alguém te traia, mas pode decidir nunca mais trair a si mesma. A mulher que já sentiu a dor da quebra, que já colheu os cacos sozinha, que já ficou em silêncio para não gerar conflito, agora se move diferente. Ela se ouve, se prioriza.
e aprende que a verdadeira fidelidade começa dentro. Ela não se adapta mais a espaços apertados, não justifica mais ausência com empatia forçada, não entrega o coração para quem só oferece migalhas de presença. Essa mulher não é fria, ela é consciente. Carl Jung dizia que a liberdade verdadeira exige responsabilidade sobre si. E é isso que você vive agora. A responsabilidade de não aceitar menos do que merece. Não porque alguém te prometeu o melhor, mas porque você reconheceu que o melhor já mora em você. Se esse vídeo te lembrou da mulher que você está se tornando, deixa seu like. Não para mim, mas para você mesma. Como quem diz, eu me escolho e nunca mais me abandono. Você não voltou a ser quem era. E nem deveria. A traição te atravessou, te quebrou, te reconstruiu. Mas o que saiu disso não foi uma mulher ferida. Foi uma mulher mais consciente. Porque agora você não vive mais no piloto automático. Você observa, sente, escolhe com calma, se protege sem se fechar, se entrega sem se anular. E acima de tudo você aprendeu que a traição não é um fim. É um portal. Ela te levou para um lugar que talvez você nunca teria acessado se tudo tivesse sido leve o tempo todo. Carl Jung dizia que o processo de individuação, o nascimento da verdadeira identidade, quase sempre vem após o colapso. E foi isso que aconteceu com você. A dor desceu, mas a consciência subiu. Agora você caminha mais inteira, mais lúcida, mais você. E quem quiser estar ao seu lado vai ter que ter coragem de andar ao lado de uma mulher que já foi traída, mas nunca mais será enganada. Você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa mostrar que superou. Não precisa postar frases de força enquanto ainda dói. Porque a mulher que realmente se curou não se preocupa mais em parecer forte. Ela simplesmente é, porque ela se conhece. E isso basta. Ela sabe quem foi, quem permitiu demais, quem se calou por medo de perder, quem amou além da medida. Mas agora, ela também sabe quem nunca mais será. A traição deixou marcas, sim, mas nenhuma delas te paralisou. Pelo contrário, te reorganizou por dentro, te devolveu para si mesma. E hoje, quem te olha com calma vê nos seus olhos um brilho diferente. O brilho de quem foi ferida, mas não se perdeu. O brilho de quem não carrega mais peso que não é seu. O brilho de quem escolheu a verdade, mesmo quando doeu. Se essa mensagem falou com alguma parte sua, comenta aqui uma palavra que represente sua nova fase. Pode ser lucidez, inteira, fim, despertar. O nome pouco importa. Mas quando você escreve, você afirma: eu não sou mais quem permitia.